Cálculo diferencial e integral. Integral definida. Conteúdo a ser apresentado. Introdução à integral definida. Cálculo com integral definida. Conceito de integral definida. A integral definida de uma função f de x é representada por integral no intervalo de a até b da função f de x com relação à variável x e é resolvida sendo a integral no intervalo de a até b de uma função f de x com relação à variável x, obtém-se a função integrada, o f maiúsculo de x, ou fão de x, como costumam dizer, no intervalo de a até b. Próxima etapa é pegar o fão de x, substituir o b, menos o fão de x, substituindo o a. Esse cálculo representa a área entre a curva de uma função f de x e o eixo das abscissas, o eixo x, no intervalo AB. Dada a reta definida no intervalo AB, então a área entre a reta e o eixo x dentro desse intervalo é a integral de a até b da função f de x com relação à variável x. O mesmo ocorre numa curva definida no intervalo AB. A área compreendida entre a curva e o eixo x dentro do intervalo AB é a integral de a até b da função f de x com relação à sua variável x. Calcule a integral de 2 a 8 de x mais 4 com relação à variável x, que é o dx. Então, a integral no intervalo AB de uma função f de x com relação à variável x, então eu tenho aqui o 2 é a integral do a, que é o 2, o b, que é o 8, e a minha função f de x é x mais 4, sendo integrado com relação à variável x. Então agora é realizar a integral da função. Uma integral definida, então não vai aparecer o c. Porque integral definida não aparece o c. No intervalo de a até b. Então, integrando x mais 4, eu tenho x ao quadrado sobre 2 mais 4x. Seguindo as regras que foram aprendidas. Só não coloco c. No intervalo de a a b. A, 2, 8b. Próxima etapa é fazer o fão de b menos o fão de a. O que é isso? Pegar essa função, que é o resultado da integral, x ao quadrado sobre 2, mais 4x, substituindo b, que é 8. Que isso fica b8x ao quadrado sobre 2, mais 4 vezes o x, que é o b, que é 8. Menos, agora o a. Quem é o a? O 2. Vai substituir novamente em x ao quadrado sobre 2, mais 4x. No lugar do x, vou colocar o a, que é 2. Ficando, então, x ao quadrado. 2 ao quadrado sobre 2, mais 4x. X é 2. Então, substitui por 2. Calculando isso, 64 menos 10 igual a 54. Então, a integral de 2 a 8 de x mais 4 com relação à variável x é 54.
Então, representado aí na figura, então essa é a integral com o resultado 54. Compreendido entre a reta e o eixo x dentro do intervalo 2, 8. Calcule a integral de 3 a 11 de menos x ao quadrado mais 16x com relação à variável x. Então, seguindo as etapas, vamos definir quem é a função, o intervalo. Então, eu tenho o a integral de a3 a b11 de o f de x. Quem é o f de x? Menos x ao quadrado mais 16x, integrando com relação à variável x. Próxima etapa, obter o f'ão de x, que é a integral de menos x ao quadrado mais 16x, seguindo as regras já aprendidas no capítulo passado. Só não vai colocar o c. Então isso fica, seguindo as regras, menos x ao cubo sobre 3 mais 8x ao quadrado. Por que 8x ao quadrado? Daria 16x ao quadrado sobre 2. 16 sobre 2, 8. Então 8x ao quadrado. Definido no intervalo AB, A3, B11. Então, resolvendo isso, qual é a próxima etapa? O f'ão de B. Quem é o f'ão? X ao cubo menos x ao cubo sobre 3 mais 8x ao quadrado. Onde eu vou substituir o B, que é o 11. No lugar do x, eu vou colocar sempre 11. Então, ficando menos x ao cubo, 11 ao cubo sobre 3, mais 8 vezes x ao quadrado, 11 ao quadrado. Menos o f'ão de A. Agora eu vou substituir a função menos x ao cubo sobre 3 mais 8x ao quadrado. Vou substituir o x por 3, que é o A. Assim, menos x ao cubo, 3 ao cubo sobre 3 mais 8x ao quadrado. X é 3, 8 vezes 3 ao quadrado, resultando em 524,33 menos 63. Isso resulta em 461,33. Então, representado a curva aí, o intervalo e a área compreendida entre o eixo x, a curva, definido pelo intervalo, que isso é a integral de 3 a 11 de menos x ao quadrado mais 16x com relação à variável x, que é igual a 461,33. Calcule a área compreendida entre f de x, que é igual a menos x ao quadrado mais 16, e g de x, que é menos x mais 50. O f de x é uma curva e o g de x é uma reta. Qual é o primeiro passo? É determinar os pontos em que a reta e a curva se interceptam ou se cruzam. E isso é feito igualando as funções f de x e g de x. Então, f de x igual a g de x, sendo f de x menos x ao quadrado mais 36x igual a menos x mais 50. Então, passando
todo mundo para o primeiro membro, eu vou ficar com menos x ao quadrado, mais 16, menos x foi para o primeiro como mais x, e mais 50 foi para o primeiro termo como menos 50. Isso resulta em menos x ao quadrado mais 17, x menos 50. Mais 17x, porque é mais 16x, mais x, mais 17x. Isso é uma equação de segundo grau. Se eu quero, ela está igualada a zero, eu quero determinar os valores de x, então eu terei o quê? Usar o método de Bhaskara. Delta é igual a b quadrado menos 4ac, sendo delta, então, b quadrado, 17 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 50. Isso resulta que delta é igual a 89. Então, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta, tudo sobre 2a. Assim, x é igual menos o b, 17, menos 17, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 89, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Então, x é igual a menos 17, mais ou menos 9,43, que é a raiz de 89, sobre menos 2, que é o produto entre 2 e menos 1. Isso resultando que x' é igual a 13,22, e x duas linhas menos 3,78. Então, em x, nesses valores, a reta corta a curva. A reta g de x corta a curva f de x, conforme o gráfico aí apresentado. Então, a área de interesse é a área entre a curva e a reta. Curva f de x, reta g de x. No intervalo de 3,78 a 13,22, que é onde são os pontos em x, onde a reta corta a curva. Então, se eu fizer a integral de f de x no intervalo de 3,78 a 13, eu tenho essa área. Não é isso que foi pedido. Se eu fizer a integral de g de x no intervalo de 3,78 a 13,22, eu tenho essa área. Também não foi a solicitada. Porém, a solicitação é isso, que é o resultado da diferença entre as duas áreas obtidas. Então, eu posso dizer que a área de interesse aí é a integral de 3,78 a 13,22 de f de x menos a integral no mesmo intervalo, 3,78 a 13,22 de g de x. Fazendo um cálculo mais resumido, eu posso dizer que a área de interesse é a integral de 3,78 a 13,22 da diferença entre f de x e g de x, fazendo a diferença entre as funções inicialmente. Assim, se f de x é menos x ao quadrado mais 16x e g de x é menos x mais 50, e a área de interesse é a integral de 3,78 a 13,22, fazendo f de x menos g de x,
Então, a área de interesse fica sendo a integral de 378 a 1322 de menos x ao quadrado mais 16x mais 16x menos x mais 50, integrado com relação à variável x. Resolvendo, então, a diferença entre as funções, a área de interesse, que é a integral de 378 a 1322, fazendo. Então, eu tenho feito aqui a diferença, eu tenho menos x ao quadrado, menos 16, menos x, menos com menos mais. Então, vai ficar vai ficar 16x positivo mais x, 17x, menos com mais, menos 50. Aí sim, está arrumado a função que nos dará o resultado da integral. Então, o f de x, eu vou pegar a função menos x ao quadrado mais 17x menos 50, vou obter a integral disso com relação à variável x, sem usar c, porque é uma integral definida no intervalo AB. Então, isso fica menos x ao cubo sobre 3, mais 8,5x ao quadrado. Por que 8,5? Porque ficaria 17x ao quadrado sobre 2. 17 dividido por 2, 8,5x ao quadrado menos 50 integral 50x. De A até B, A 3,78 e B 13,22. Feito isso, a próxima etapa é o f de B, que é a função aqui obtida, menos x ao cubo sobre 3 mais 8,5x ao quadrado, menos 50x. Quem é B? 13,22. Então, eu vou substituir o 13,22 dentro dessa função. Assim fica menos 13,22 ao cubo sobre 3, substituindo x, cubo, x, 13,22. Mesma coisa aqui, 8,5x quadrado. Então, no lugar do x, 13,22 ao quadrado, menos 50x. No lugar de x, 13,22. O mesmo agora, menos o f de A. Eu vou fazer todo esse processo agora, substituindo o A, que é 3,78. Então, vai ficar menos x ao cubo, menos 3,78 ao cubo sobre 3, mais 8,5x ao quadrado. Então, 8,5 vezes 3,78 ao quadrado, menos 50 vezes x, 50 vezes 3,78. Isto resulta em 54,39 menos 85,55. Assim, 139,94 é o resultado. Menos com menos mais, somou os dois, 139,94. Então, a área de interesse, que é compreendida entre a curva e a reta, no intervalo de 3,78, é 139,94. Resolvida por integral, né? Calcule a área compreendida entre f de x, x ao quadrado, menos x ao quadrado, mais 16x, e g de x, x ao quadrado, menos 16x, mais 80. Nesse caso, são duas curvas. Mas não muda nada. O primeiro passo é determinar onde as curvas se interceptam, se cortam. As curvas. G de x, x ao quadrado, menos 16x, mais 80. E f de x, menos x ao quadrado, mais 16.
Isso se dá igualando as funções f de x e g de x. Então, igualando aqui f de x e g de x, eu tenho f de x menos x ao quadrado mais 16x, que é igual a x ao quadrado menos 16x mais 80. Passando todo mundo para um lado só, eu passei todo mundo para o segundo. Então, ficando menos x ao quadrado vai para o outro lado mais x ao quadrado. Então, vai ficar mais x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. 16x positivo passa para o outro lado, menos 16x. Com menos 16x aqui, menos 32x. E o 80 já estava lá, tudo isso passou para o segundo membro, ficou igualado a zero. Isso resulta numa equação de segundo grau. Saída, Bhaskara, delta é igual b quadrado menos 4ac. Cuidado com os sinais. Delta é igual b quadrado. Quem é o b? Menos 32. Então, tudo ao quadrado. Menos 32 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 2. Vezes c, que é 80. Resultando que delta é igual a 384. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a. Então, substituindo, x é igual a menos o b, que é menos 32. Sempre atenção muito com sinais. Mais ou menos a raiz do delta, que é 384. Sobre 2 vezes o a, que é o 2. Então, x é igual a 32 mais ou menos 1960, que é a raiz de 384, aproximada, né? Sobre 4. Resultando num x' 3,10 e x' 12,90. Então, as curvas aí, plotadas, representando o gráfico, pode ver que elas se cortam, se encontram, se interceptam em x 3,10 e x 12,90. E a área de interesse é a área que está entre essas curvas. Então, novamente, para obter essa área de interesse, deverá fazer a integral da diferença entre f de x e g de x. Então, como eu já tinha dito, é a diferença entre as áreas. Então, é a diferença da integral de f de x de 3 a 12 com menos a integral de 3,10 a 12,90 g de x. Então, eu posso escrever que a área de interesse é a integral de 3,90, era 3,10, escrito errado aí, a 12,90 de g de x, de f de x menos g de x. Então, sendo f de x menos x ao quadrado mais 16x e g de x, x ao quadrado menos 16x mais 80. Então, a integral entre a diferença, a integral de 3,10 a 12,90, fazendo f de x menos g de x, eu terei que a área de interesse é a integral de 3,10 a 12,90 de f de x, que é menos x ao quadrado mais 16, menos o g de x, que é x ao quadrado menos 16x mais 80, integrando com relação a x. Resolvendo isso, eu tenho que a área de interesse é a integral de 3,10 a 12,90 menos x ao quadrado, menos x ao quadrado, menos 2x ao quadrado.
16x menos 16x, menos com menos mais. Então vai ficar 16x mais 16x mais 32x. Menos com mais. Menos 80. Integral, então a integral disso com relação à variável x. Então, realizando, tendo aí a nossa integral, realizando a função, então a primeira parte é obter a função integral, integrada, que é o f de x. Usando as regras aqui da integral, eu vou obter menos 2x ao cubo sobre 3, mais 16x ao quadrado sobre 2. Por que 16x ao quadrado sobre 2? Aqui está 32, ficaria 32x ao quadrado sobre 2. 32 sobre 2, 16. Então é x ao quadrado. Então vai ficar menos x ao cubo sobre 3, menos 2x ao cubo sobre 3, mais 16x ao quadrado, menos 80x. De A até B, A 3,10, B 12,90. Agora vem a próxima parte, o f de B menos o f de A. Quem é B? 12,90. Quem é o f? Menos 2x ao cubo sobre 3, mais 16x ao quadrado, menos 80x. Então, substituindo B no lugar do x, no caso B 12,90, eu terei menos 2x ao cubo, 12,90 ao cubo, sobre 3, mais 16x ao quadrado, 12,90 ao quadrado, menos 80x, 80 vezes 12,90. Aqui eu fiz o f de B, menos o f de A. Quem é o f? É menos x ao cubo sobre 3, mais 16x ao quadrado, menos 80x. Quem é o A? 3,10. Então, no lugar do x, virá sempre 3,10 agora. Então, vai ficar menos 2x ao cubo, menos 2 vezes 3,10 ao cubo sobre 3, mais 16x ao quadrado. Então, 16 vezes 3,10 ao quadrado, no lugar do x, menos 80x. Então, menos 80 vezes 3,10. Isso resulta 199,43 menos 144,10. Então, o resultado disso é 313,53. Assim, a área de interesse, 313,53, compreendida entre as curvas. Até o próximo assunto. Se gostaram, dá um like no material. Se possível, se inscreva no canal. Muito obrigado.